Então vamos lá. Segunda-feira de carnaval. Tá. E aí? Estamos no mundo. Carnaval todo mundo sabe, sinônimo de festa, de aglomeração, de muita agitação, contato próximo entre as pessoas, exageros, né, em bebidas, drogas e outras coisas mais. No entanto, essa grande circulação também cria o cenário ideal para a disseminação de diversas doenças transmissíveis, viroses respiratórias, mononucleose, popularmente conhecida como a doença do beijo. Tem gente que vai para um carnaval e perde a conta de tanta boca que beijou, né? Então a gente vai falar sobre essas doenças transmissíveis, principalmente nessa época do ano. E para isso eu recebo o infectologista Dr. Marcelo Neubauer, que só nos ajuda quando vem. Muito obrigada. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Tudo obrigada bem? por estar aqui conosco. Vamos lá para o nosso bate-papo para a gente aprender um pouco sobre essas doenças transmissíveis. Elas estão aí e a gente precisa ficar atento, né? Pois é. E aí começa uma coisa interessante. Você sabe que a doença do beijo não passa pelo beijo, né? Ah, é? É. Imagina o seguinte, toda doença respiratória, se você beijar uma pessoa contaminada, você vai se contaminar porque você está trocando ar. E a doença do beijo é isso. Na verdade, a mononucleose, ela ganhou essa fama de ser a doença do beijo porque ela é muito comum nos adolescentes. Mas ela é uma doença de transmissão respiratória como qualquer outra. E as doenças de transmissão respiratória, elas tendem a se agravar no carnaval quando você tem aglomerações. Bloquinho, baile, etc., que tem muita gente junta, respirando no mesmo ambiente. Então, não só a mononucleose, mas a própria Covid, gripe, resfriado, podem ser transmitidas nessa época por conta disso. Agora, calma, gente, que não é por isso que você pode sair por aí beijando qualquer boca, não, tá bom? Preste muita atenção, porque outras doenças você vai ter maior risco de contrair através do beijo, sim. Pela primeira vez na história, ter mais de 45 anos virou uma vantagem no mundo da tecnologia. Dizem que tecnologia é para jovens, mas então por que a maior startup de inteligência artificial? Por exemplo, o herpes, que nessa época você aumenta o risco de transmissão do herpes labial. Por incrível que pareça, a cárie pode ser transmitida pelo beijo, porque a cárie, ela depende de determinadas bactérias que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra porque elas estão se beijando. Outras infecções de boca também podem ser transmitidas. Então é assim, pega leve, né, gente? Afinal de contas, seu corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem que se valorizar. Escolha bem, né? Tem que ter parcimônia, por favor. Difícil falar isso para adolescente, né? Que adolescente está lá com os hormônios, a flor da pele, e aí virou uma febre esse negócio de sair beijando várias, né? Doideira. Mas você sabe, Cláudia, me preocupa menos isso do que a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis no carnaval. Obviamente. E essa daí é braba, né? Olha, nós estamos vivendo um reacendimento do HIV. Então a gente está vendo muito caso novo de pessoas contaminadas com HIV. E essa garotada, esses adolescentes agora, eles não viveram o que a nossa geração viveu, do que foi o HIV nos anos 90, onde o diagnóstico do HIV era uma sentença muito ruim. Sim. Tudo bem, hoje não é mais. Hoje a gente tem medicações, você controla. Eu falei semana passada no consultório para um paciente que eu tive que dar o diagnóstico, olha, você está contaminado pelo HIV. Falei para ele, olha, na sua idade, a notícia de estar contaminado pelo HIV é melhor do que dizer, olha, você está diabético, em termos de prognóstico de longo prazo. Mas mesmo assim, ele está aí. Só que além do HIV, sífilis, disparando assim, mas disparando. E aí, por consequência da sífilis, a sífilis na gravidez, a sífilis neonatal. Eu recebi, coisa que eu não recebia há muitos anos, olha, eu trabalho com um ISTs desde 1988. Eu não recebia casos suspeitos de sífilis cerebral, da neurosífilis, há muitos anos. Eu, de repente, comecei a receber suspeitas, às vezes infundadas, ok, mas suspeitas de sífilis cerebral no consultório. A uretrite gonocócica, antigamente conhecida como gonorreia, que virou um problema de saúde pública
tão importante que virou pauta da Organização Mundial da Saúde por conta da emergência de bactérias multiresistentes, resistentes a todos os antibióticos. E a coisa está espalhando, as pessoas não estão se prevenindo, principalmente não estão fazendo uso do preservativo, que é muito importante. Olha, gente, a situação é séria, né? Eu estou falando para uma população muito abrangente. É óbvio que existem pessoas conscientes que fazem do seu corpo um templo sagrado, que têm relações apenas com o seu parceiro casado, dentro de um casamento. Mas a gente está falando para todo tipo de gente. E aí é importante fazer esse alerta sempre. Prestem atenção. O Dr. Marcelo falou uma coisa muito séria. Nossa geração viveu e assistiu pela televisão, filme, cinema e tudo, todo o drama do HIV. E apesar de ter controle hoje, é uma doença que traz uma série de complicações. Queria que a gente falasse um pouquinho de HIV para quem, de repente, não viveu tudo isso e não sabe, mesmo com o controle. Como é que é isso? Olha, o HIV, ele é um vírus, desculpe o bom português, safado. O nosso sistema imunológico, imagina o nosso sistema imunológico, quer dizer, o nosso sistema de defesa, como sendo uma orquestra. O HIV, ele vai matar e destruir o maestro. Então, ele provoca uma bagunça do nosso sistema imunológico. E ele em si, ele tem algumas complicações, ok? Mas o que ele faz é abrir espaço para que outros agentes que normalmente não atacariam uma pessoa com suas defesas em ordem, passem a atacar. Uma das complicações mais conhecidas da AIDS, né, da imunossupressão, é uma doença chamada pneumocistose. A pneumocistose é uma pneumonia gravíssima, muitas vezes fatal, provocada por um agente que é tão indolente, mas tão indolente, que você consegue isolá-lo em boca de recém-nascido. E não faz nada. Mas num paciente imunodeprimido, seja pelo HIV, seja por um transplante, etc., pode ser catastrófico. Então, o HIV, ele destrói as defesas e vai abrindo espaço para que outros agentes, outros vírus, bactérias, fungos, promovam doenças graves nessas pessoas que acabam falecendo. Pois é. E é uma pessoa, por exemplo, como você disse, do seu paciente que você precisou dar a notícia de que ele está com HIV, ele tem que fazer um tratamento para o resto da vida? O resto da vida. O tratamento para o HIV, ele é disponível, o SUS fornece esse tratamento, aliás, você só consegue obtê-lo no SUS. É eficaz, mas, de novo, é remédio o resto da vida. Tem que tomar cuidado. Exatamente, exatamente. Né? Bom, eu vou te pedir 2 minutinhos e a gente vai continuar o nosso assunto. Quero também dizer para vocês que a gente tem um momento de perguntas e respostas, então segura aí porque você vai ser atendido aí com aquela dúvida que tá pairando pela sua cabeça, tá? E a gente vai continuar falando de doenças infecciosas, infecto-contagiosas agora no Carnaval. Vou aproveitar para falar um pouquinho dessas tantas viroses que também acabaram deixando todo mundo muito preocupado, principalmente nessa época do ano, né? Verão e virose, parece que andam juntos, os dois começam com V. Eu volto já já, eu vou e volto com V também. Doutora, a nossa repórter Andressa Elizabeth, ela foi para as ruas e a gente vai sentir aí como é que tá a turma em relação a essa farra de carnaval, esses cuidados em relação aos excessos, tá bom? A turma tá animada, né? Alguns conscientes, outros não estão muito nem aí, a gente percebe nas entrelinhas. Aí é que mora o perigo. Exatamente. Exatamente, as pessoas não estão se cuidando, a gente tem... A minha grande preocupação quando eu vejo essa aglomeração de gente, é assim... O tempo está quente, as pessoas não estão se hidratando adequadamente, quando vão se hidratar a gente não sabe a fonte, a adequação do gelo que está sendo utilizado, e aí as viroses estão por aí. A gente viveu em janeiro, se todo mundo lembrar, uma epidemia no Guarujá por conta de um vírus cuja transmissão é a água.
Ao mesmo tempo, essas pessoas aglomeradas, uma pessoa contaminada com a doença respiratória vai transmitir para as demais. Esse contato muito próximo, assim, sabe? É muita coisa acontecendo. Realmente, o carnaval sempre foi uma época que me preocupou muito. É interessante isso, né? E quando a gente pensa em saúde pública, ao mesmo tempo que é preocupante e onera os gastos públicos também, ele também traz benefícios, pensando economicamente falando, né? Tanto Sim. é que as cidades, os estados, eles promovem um grande carnaval e movimento o turismo, então tem um lado bom também. O importante é que cada um tenha seus limites e saiba se cuidar, né? Agora, pensando em outras doenças, não tão relacionadas aos excessos, né, como beijo, como relação sexual, pensando em viroses, a gente tem também aí algumas que podem ser controladas através das vacinas, né, doutor? Sim, com Eu acho que é sempre certeza. bom a gente lembrar disso. Com certeza, anualmente a vacina de gripe, que a época da vacinação é o final do outono, começo do inverno, né? Lá para maio, normalmente começa a vacinação. Tem que ser feita, o ideal é que todos fizessem. A dengue, que infelizmente a gente tem uma escassez de vacina, porque o laboratório não consegue entregar na demanda que era necessário para o planeta como um todo. A dengue virou uma pandemia, né? Assim, a gente tem dengue hoje no mundo inteiro, né? Lembrando também do herpes zoster, que é uma vacina muito importante acima dos 50 anos de idade, porque acima dos 50 anos de idade o nosso sistema de defesas começa a declinar e aí o zoster pode aparecer, e o zoster é uma doença que pode deixar dor pelo resto da nossa vida, né? E é uma pena que essa vacina não tenha no SUS, porque ela é cara, tá? Então prepara o verdade. bolso aí, porque é importante tomar, eu acho que é um investimento para o resto da vida, mas barata não é, são 2 doses, né? Com 2 doses, é uma vacina cara, mas olha, vale a pena, porque o zoster, quando ele deixa sequela de dor, é dor pro resto da vida. É Aí muito ninguém difícil merece. de tratar. Não. Isso é coisa pra gente pensar e pensar bastante. Agora, daqui a pouquinho eu vou receber a turma de Amor Exigente e vamos falar sobre drogas, sobre excesso de álcool, né? E aí a gente sabe que tem uma série de complicações, às vezes afeta mais a parte. Isso é coisa pra gente pensar e pensar bastante. Agora, daqui a pouquinho eu vou receber a turma de Amor Exigente e vamos falar sobre drogas, sobre excesso de álcool, né? E aí a gente sabe que tem uma série de complicações, às vezes afeta mais a parte da psiquiatria, da gastro, quando tem aquelas indisposições provocadas pela bebida, mas a gente também tem contaminações quando a gente pensa nesses excessos de carnaval, inclusive com bebida, né? Você falou do gelo ainda há pouco, mas troca de copo, um passa para o outro, isso também pode ocasionar problemas. Alguns problemas podem ser causados sim, mas olha, no quadro como um todo até me preocupa menos do que a aglomeração propriamente dita. O que me preocupa com bebida realmente são os excessos, tá? E principalmente porque a bebida e a droga, ela traz uma vulnerabilidade, principalmente para a mulher. Eu trabalho num serviço de acolhimento à violência sexual no Hospital das Clínicas. E a gente vê meninas, moças, mulheres que numa intoxicação alcoólica aguda sofrem abusos. E assim, ela não tem... O álcool, ele tira todas as nossas defesas, todos os nossos freios. E muitas vezes a pessoa, ela sofre o abuso e sequer ela percebe que foi abusada. Nós já tivemos situações de ver meninas que nós tratamos como um provável abuso sexual sem ter certeza disso, simplesmente porque ela estava sob efeito de bebida. Então é assim, cuidado com o excesso, cuidado com o que te oferecem, porque o Boa Noite Cinderela está aí. E a gente vê isso com uma frequência que é assustadora. Verdade. Vou aproveitar para deixar uma pergunta aqui no ar. Eu espero que não seja o seu caso, mas eu imagino que tenha mãe agora nesse momento, vó, e que esteja diante de uma situação dessas.
e aí não saber o que fazer, eu acho que é o pior. Se uma mulher tem suspeita de que foi abusada, ou tem certeza de que foi abusada, nem sabe se foi por um, por dois, por quem foi, existe alguma profilaxia, algum medicamento que ela deva tomar, alguma coisa que ela deva fazer? Sim, inclusive, o que existe hoje é profilaxia contra o HIV, contra as principais ISTs, então hepatite B, sífilis, hepatite C não, né? Mas as vaginoses, existe profilaxia contra uma gestação indesejada, que devem ser feitas rapidamente. Então a principal orientação, procurar um serviço médico, relatar o que aconteceu, não precisa ir na polícia, não precisa fazer BO, não precisa fazer nada disso. Procura um serviço médico. Aqui em São Paulo vai ser encaminhado para o Hospital das Clínicas e aí nas grandes cidades você sempre tem um centro de referência contra o abuso sexual para que a pessoa seja acolhida e seja devidamente tratada. Então isso é muito importante. Mas não pode ser, e amanhã, depois de amanhã, não, tem que Não, ser... é já. Então, minha filha chegou, não sabe o que aconteceu, ela dormiu num lugar, acordou no outro, mesmo na dúvida... Na dúvida é. Eu tenho, por exemplo, um relato que não tem nada a ver com carnaval, mas é muito interessante. Uma pessoa que foi para uma festa, abusou, não sabe o que aconteceu, acordou em casa. Quando ela acordou em casa, ela não sei entender o que aconteceu, ela pegou o celular dela e foi olhar no aplicativo de carona e ela viu que ela ficou dentro de um veículo desses de carona compartilhada por 7 horas. Nossa. É o que está registrado lá e ela não sabe o que aconteceu. Não tinha nenhum sintoma físico, na dúvida tratada como um possível abuso. Porque é melhor prevenir do que depois ter que tratar um HIV lá na frente. Com toda certeza. Então já sabe, né? Busque um hospital, não importa a sua cidade. A gente está falando de São Paulo, eu sei que tem cidades que são pequenininhas. E aí a minha dúvida é, vale o posto de saúde nesse caso? Vale. Não, o posto de saúde, uma UPA. Uma UPA, tá. Unidade de pronto atendimento, vá na mais próxima, mas vá hoje, vá logo. Agora, se mesmo assim, a gente já conversou um pouco sobre tudo, você tem alguma dúvida, manda pergunta e a gente já tem com o Dr. Marcelo Neubauer perguntas e respostas. Olá, doutor, estou de volta aqui para a gente continuar esse nosso assunto no quadro Perguntas e Respostas. Vamos à primeira delas, é da Fernanda Nunes. Boa tarde, estou na praia com a minha família, mas por conta do surto de norovírus do final do ano passado, fico com medo. Não estamos comendo ou bebendo fora de casa, mas continuo receosa, pois tenho um filho bebê. Quais outros cuidados posso ter para não pegar essa virose ou outra? Olha, primeira coisa que tem que ter é cuidado é exatamente a fonte do que está comendo, a fonte do que está bebendo. Vai usar beber numa latinha, beber num refrigerante, higieniza antes de utilizar. Cuidado com a praia, principalmente nas 24 horas após uma chuva muito intensa, porque uma chuva muito intensa pode fazer o esgoto contaminar a areia. Cuidado com, principalmente, a fonte do gelo. A gente esquece a importância da qualidade da água com que é feita o gelo. Às vezes a gente pega uma bebida lá, já vem copo com gelo e limão, aí já vem o gelo. Exatamente. Você não sabe de onde estava. Exatamente. De onde vem. Isso é sério. Maria Rosa diz, olá, sempre ouvi dizer que a tuberculose se espalha pelo ar, mas não sei exatamente como isso acontece. Em lugares com muita gente, o risco de transmissão aumenta? E como a pessoa percebe que pode estar com essa doença? Existe um simples truque da batata doce que... A tuberculose é uma doença transmitida pelo ar. Uma pessoa que tem uma tuberculose pulmonar, ela ao expirar, ela elimina essa bactéria no ar e outras pessoas podem se contaminar. A tuberculose, ela é uma doença tão frequente, mas tão frequente, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 100% dos brasileiros são contaminados pela tuberculose. 100%? Ou seja, eu sou, você é, todo mundo é? Só que o que acontece? Tuberculose não tem quem quer, tem quem pode. Muitos de nós, se você fizer uma radiografia detalhada do pulmão, vai achar lá uma cicatrizinha de que o bicho entrou, tentou fazer doença e não conseguiu. Algumas pessoas vão desenvolver a doença e outras não. Só que tuberculose
tem tratamento, é curável e o tratamento é plenamente disponível no SUS. Então, todo mundo deveria fazer esse tratamento ou não? Não, Só se não, tiver se você a não doença? tem sintoma, não transmite, a radiografia de tórax está normal, não precisa. Ah, então todo mundo já teve contato com... Exatamente. E ele teve contato, o nosso corpo foi lá e resolveu o problema. Ok, então não está transmitindo mais. Exatamente. Juliana Freitas, boa tarde, doutor. Em 2025, o carnaval ainda é sinônimo de risco de transmissão do vírus HIV? Já falamos um bocado sobre isso, né? Com certeza, mas com certeza. Por isso, maneira, usa preservativo, vai com calma, porque existe esse risco, sim. Por que a gente não tem uma vacina contra HIV? Não tem e não vai ter, porque é biologicamente impossível. É impossível. É impossível. A Patrícia diz, já ouvi dizer que herpes pode surgir quando a imunidade baixa. No carnaval, essa doença aparece mais? Quem já teve herpes uma vez pode ter de novo? Sim, por quê? O herpes, você se contamina uma vez e fica com esse vírus o resto da vida. Ele fica quietinho, guardadinho, quando a tua imunidade baixa, ele vem e aparece. E no carnaval a imunidade acaba baixando, porque as pessoas dormem Abusam, menos. dormem menos, bebem sol, mais, né? tomam sol, não sei Hidrata o quê, pouco. e aí ele aparece. Joia, obrigada, Patrícia. Próxima pergunta na tela. Milena Freitas, olá, doutora, eu sempre fico confusa. Como saber se estou gripada ou só resfriada? O que muda nos sintomas? Olha, numa fase inicial pode ser indistinguível. O resfriado é uma doença mais da via aérea superior. Coriza, rinite, dor de garganta, nariz escorrendo, nariz entupido. A gripe, ela é um sintoma mais sistêmico. Febre, dor no corpo, mal-estar, queda de estado geral. Então são doenças que têm, apesar delas serem doenças respiratórias, elas têm um comportamento ligeiramente diferente. A gripe pode ser uma doença muito grave. O resfriado ele é uma doença autolimitada que vai sarar em uma semana. A joia. Bora para a próxima pergunta. Obrigada, Milena. Agora, olá, Claudinha e doutor. O coronavírus continua circulando no carnaval? Ele ainda pode ser perigoso para pessoas da minha idade? Tenho 68 anos. O coronavírus está aí, como já tinha sido previsto, acho que eu falei isso aqui, inclusive, nesse programa há algum tempo. Ia virar um eterno companheiro da gente. E é claro, como toda doença respiratória, ele pode aumentar no carnaval. Sim, é uma idade de risco, 68 anos. Então, por favor, tendo vacina disponível, vai lá e se vacine. Vale a pena vacinar mesmo? Com certeza. Ainda tem muita gente com essa dúvida, doutor. Com certeza. Sabe por quê? Diminui o risco das formas graves. Eu trabalho num hospital universitário em Campinas. Eu sou professor de uma universidade em Campinas. Depois dos primeiros ciclos de vacinação, a gente parou de ver doente grave. Não tinha mais doente grave internado. Quando a gente vê doente internado atualmente por coronavírus, é assim, o doente internou por algum motivo, nariz escorreu um pouquinho, colheu o exame e deu positivo. Mas o doente está internado por outra causa, não pelo coronavírus. Tá joia. Próxima pergunta, então. Bora todo mundo que puder tomar vacina, quem ainda não tomou, fazer a dose de reforço, né? Doutor, pode explicar o porquê é impossível ser criada a vacina do HIV? Excelente pergunta. O HIV, para ele conseguir atingir seu efeito, ele ataca uma célula, que, como eu falei há algum tempo, é o maestro do nosso sistema imunológico. A vacina ia empurrar o HIV para dentro dessa célula. Então, a vacina não ia resolver por quê? Porque ia empurrar o HIV para dentro dessa célula, que se chama CD4, e ia agravar a situação. Perfeito. A Márcia de Lima Santos, ela pergunta, depois de pegar uma virose, quanto tempo devo esperar para voltar às atividades normais, sem risco de transmitir para os outros? Eu adorei, porque às vezes eu tenho essa dúvida, né? Tava resfriada, vamos supor, na segunda. Aí chega na quarta-feira, eu já tô melhor, mas eu ainda tô transmitindo? Você sabe que a gente começa a transmitir antes de ter sintoma, né? 2 dias antes dos sintomas aparecerem, a gente já está transmitindo. Então não é quando o sintoma aparece que a gente ficou gripado? Normalmente você para de transmitir, a depender da virose, de 48 a 72 horas após o início dos sintomas, mesmo que você ainda esteja com sintomas. Olha lá.
Então, se a gente pega 2 dias Ó, vamos supor, antes, eu me contaminei no... Eu no uso... segundo dia de sintoma, eu já não tô mais transmitindo. Ó, eu comecei a ter sintoma na terça. Eu tô transmitindo desde o domingo e eu vou parar de transmitir entre a quinta e a sexta. Ótimo. Mas não é por isso que a gente vai sair gripado aí, sem usar máscara, Exatamente. chegando pertinho dos outros, indo visitar neném, né? Nada disso. Não, jamais, em hipótese alguma. Aliás, o doutor falou que não é pra visitar neném antes de quanto tempo? Antes dos 6 meses de idade, nunca. Após 6 meses de idade, com moderação, se não tiver nenhum sintoma, e pouca gente de cada vez. Ó. Faça suco de maçã se quiser perder a barriga. Olá, eu sou daquelas que evitam multidões, mas mesmo assim acabei pegando um resfriado forte depois do carnaval. Do ano passado, né? É. Ou será que ela já, ou já fez o carnaval dela até ontem e hoje ela falou, agora chega, né? Isso acontece porque o ar fica mais contaminado nessa época? O problema não é a contaminação do ar, porque esses vírus, eles sobrevivem muito pouco tempo no ar. O problema é a aglomeração. Ah, E tem que lembrar outra coisa, o vírus do resfriado, ele tá no ambiente. Então, você espirrou e pôs a mão na boca, pôs a mão na maçaneta, contaminou a maçaneta. Eu vou lá, abro a porta, daqui a pouco coço o meu olho, pronto, peguei. Agora, a Aline, provavelmente ela tá falando depois de um baile de carnaval que pode ter sido no sábado ou no domingo, mas provavelmente ela não pegou o resfriado nesse baile de carnaval. Não, foi antes, foi antes. Foi Você antes, tem uns né? 4, 5 dias de incubação, né? Tá. Ok, obrigada pela pergunta, Aline. Carolina Oliveira, boa tarde. Minha filha sempre fica resfriada depois do carnaval e diz que é por causa da mudança de temperatura entre o calor da rua e o ar-condicionado. Isso pode favorecer a virose? Olha, ar-condicionado não provoca doença, tá? E mudança de temperatura muito menos. Se você pegar a população escandinava, é muito comum eles pegarem as crianças, colocarem dentro de uma sauna, deixarem 10 minutos na sauna, tirarem e jogar no mar cheio de pedra de gelo. Isso, inclusive, dá um up no nosso sistema. O ar-condicionado ele é um problema por 2 motivos. E não é pelo frio. Ele resseca o ambiente. Então, o ar muito seco, ele resseca a nossa via aérea e dificulta a nossa eliminação de secreções. Segundo, o ar-condicionado, se ele não tem uma manutenção regular, os filtros podem se contaminar e aí sim transmitir doenças. Ok. Essa história de que bota uma roupa na criança, agasalha, tem que fechar a caixa torácica, senão vai pegar uma doença, isso é balela? Balela. Quanto de roupa a gente tem que colocar numa criança? Uma camada a mais daquilo que o adulto está usando. A criança precisa mesmo. Eu tô falando de criança aí, até uns 3, 4 anos de idade no máximo, onde ela ainda não tem um controle térmico adequado. Até porque agasalhar demais também faz mal. Perfeito. Carolina Oliveira, essa já foi. Obrigada, Carolina, pela sua pergunta. Tainá Ribeiro. Olá, tudo bem? Eu sou muito cuidadosa com a minha saúde, mas minha neta teve a doença do beijo e fiquei preocupada. Essa doença pode deixar alguma sequela ou causar problemas de longo prazo? Não. A mononucleose infecciosa é uma doença que, na grande maioria das vezes, ela é pouquíssimo sintomática e muitas vezes ela passa completamente despercebida. Nos quadros mais floridos, vamos dizer assim, aparece um monte de gânglio aqui no pescoço, febre, mal-estar, altera hemograma e tal, mas é uma doença autolimitada que não costuma deixar sequelas de longo prazo. Ótimo. E aí o doutor falou, né, que a doença do beijo, que é a mononucleose, ela não é transmitida pelo beijo, né? É uma Pelo transmissão ar. respiratória. Respiratória, tá joia. Obrigada, Patrícia, pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela, vamos lá? Deixa eu ver se tem. Será que tem? Não tem? Mais uma. Marcela, doutora, é verdade que o vírus do HIV pode ficar intransmissível? Não é bem assim. O que acontece? Se você pegar um paciente HIV positivo, bem tratado, ele vai ter o que se chama carga viral indetectável. Quer dizer, eu não tenho vírus no sangue. Eu consegui... Não ter vírus no sangue não significa ter 0 vírus no sangue. Significa ter menos de 10 vírus por ml de sangue. A probabilidade dele transmitir esse vírus para uma outra pessoa é muito menor do que uma pessoa que está com uma carga viral explodida, de milhões de vírus por ml de sangue transmitir.
Então, hoje, o que a gente sabe? Se eu tenho um paciente HIV que está com a sua quantidade de células CD4 altas e sua carga viral indetectável, o risco de transmitir é praticamente zero. Essa pessoa pode engravidar, o parceiro soro negativo pode manter relações sem a necessidade de preservativo, desde que ele esteja usando medicação também. E a gente sabe que, então, essa pessoa é uma pessoa que a gente não gosta de falar em medicina sempre e nunca, né? Mas que a possibilidade de ela transmitir tende a zero. Tá joia. Próxima pergunta é: qual é a diferença da herpes comum para herpes zoster? São vírus diferentes. O herpes comum, ou herpes simples, ele costuma provocar lesões pequenas, discretas, que são como se fossem bolinhas. 1 ou 2 dias antes da bolinha aparecer, começa a aparecer o incômodo, pode ser na boca, pode ser na região genital, são os lugares mais comuns. A bolinha aparece, ela estoura, fica uma feridinha que vai cicatrizar e vai deixar marca. O zoster, ele costuma cometer grandes áreas que são inervadas pelo mesmo nervo, então é muito comum a gente ver aqui no tórax, né? Vai formar bolhas extremamente dolorosas, que vão virar feridas, que vão cicatrizar, na maioria das vezes deixar uma cicatriz, e elas podem deixar uma dor crônica depois. Vamos falar de um documentário, não é? Leandra, eu sempre tomo a vacina da gripe, mas no carnaval passado peguei uma virose e fiquei derrubada por dias. A vacina não protege contra todas essas doenças? Não, a vacina da gripe protege contra gripe, como a vacina da polio protege contra polio, como a vacina do sarampo protege contra o sarampo. As vacinas, elas são específicas. Então, você tomar uma vacina da gripe que deve tomar, não te garante de pegar outros vírus. E são vários vírus que podem deixar a gente Milhares. derrubado na cama, né? Samara Mendes pergunta: doutor, quais são os sintomas da hepatite B? Tem cura? Primeiro, hepatite B tem cura, seja espontânea. A gente sabe que eu trabalhei num serviço de hepatite B, a nossa taxa de cura espontânea era 6% ao ano. A hepatite B, ela não tem sintoma até a hora que o fígado foi pro vinagre. E aí, quando A pessoa não sente a tal da nada. cirrose, A pessoa faz o quadro de cirrose, que é idêntico ao quadro de cirrose por álcool. mas dá pra saber se a pessoa tem hepatite B ou não? Quando eu fazia ambulatório de hepatite B, a nossa grande fonte de pacientes era o banco de sangue, porque o sangue é testado. Você tem testes específicos para hepatite B. Hepatite B é uma doença que provavelmente vai morrer no futuro, porque tem vacina e a vacina está no calendário. Então, a nossa geração ainda tem muita gente contaminada. A geração das nossas crianças, todo mundo vacinado. Olha que bom. Desde que faça vacina, pelo amor de Tem Deus. que fazer. Quem tá dando lá, quando faz a sorologia indetectável, tem que fazer a vacina de novo? Sim. Perfeito. Bom, eu acho que a gente falou bastante, né, de vários assuntos. Foi uma pincelada boa aí para todo mundo ficar atento. Só posso agradecer, doutor. Muito obrigada. Você não gosta muito de carnaval, né? Detesto. Então, bom descanso. Aproveita. Com certeza, vou pro mato. Olha, doutor Marcelo Neubauer, ele tá no marcelo.neubauer e lá no site drmarceloneubauer.com.br. Na dúvida, lá também tem como entrar em contato, Sim, com pode certeza. mandar mensagem, tá bom? E aí você tem um médico maravilhoso que vai te olhar como tudo. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Muito Eu que obrigada. agradeço E até a oportunidade. próxima. Até a Obrigada, próxima. doutor.